Esse assassino profissional acabou de se aposentar, só que ele tem que voltar ao mundo do crime depois que a sua enteada é raptada e ele tem que fazer de tudo para resgatar a garota. Você escolhe o próximo resumo do canal nos comentários. Peaky Blinders vota número 1, Megan na Garota Robô vota número 2. Depois de ganhar muito dinheiro com seu trabalho, John agora se aposentou porque quer viver uma vida tranquila com a sua esposa chamada Natasha. Um belo dia sua esposa diz que vai viajar com uma de suas amigas por algum tempo e por isso precisa que John cuide da sua enteada já que o pai dela desapareceu. Ao ouvir isso, John diz que a garota tem 17 anos e que já pode cuidar de si mesma, mas a sua esposa continua insistindo até que ele concorda em ser babá por alguns dias. No dia seguinte, John deixa sua esposa Natasha e a amiga dela no aeroporto e à noite ele busca sua enteada Yang numa cafeteria junto de sua amiga. No carro, Yang diz a John que vai dormir na casa da sua amiga essa noite e ao ouvir isso, John concorda, mas antes de sair ele dá algum dinheiro pra garota e junto com a carteira coloca um rastreador para sempre saber a localização dela. John deixa Young e a sua amiga no shopping e depois volta para casa, mas no meio da noite a menina liga pro John dizendo que tá com dor de barriga e que precisa ir embora. O problema é que ao chegar lá ele percebe que a menina na verdade tá se encontrando com seu namorado e que ligou pro John só para conseguir carona para voltar para casa. Irritado, John briga com a garota, mas segura sua raiva, até que depois de mandar várias mensagens no celular, Yang diz para ele ir embora porque outra amiga chamou ela para uma festa em sua casa. Quando John tava no carro prestes a ir embora, ele vê a garota subindo na moto do namorado e ali percebe que Yang o enganou mais uma vez. Cansado, ele deixa que a garota se divirta e vai embora, só que no meio do caminho de volta para casa, John recebe uma mensagem da sua esposa perguntando se a filha tá bem, por isso John tem que voltar para buscar a menina. Ele logo descobre a localização dela pelo rastreador que colocou na carteira, onde chega até um barzinho com patinação no gelo. Lá dentro vemos uma mulher chamada Donna que diz a Yang que se ela fizer um cliente dali feliz vai lhe dar $200, só que a menina diz que não aceita esse tipo de trabalho. A Donna se irrita com isso e quando ia dar um tapa na cara dela, John chega bem a tempo dizendo que se Yang sofrer um arranhão, todos ali vão se arrepender. O namorado da garota parte pra cima de John achando que ele era apenas um homem comum, mas não sabia que ele é um lutador profissional que facilmente toma a faca da sua mão. Agora os homens começam a atacar o John, que não sente nenhuma dificuldade e os derrota facilmente. Ele manda todos irem embora dali, só que de repente Donna o ataca com uma faca nas suas costas, mas o homem apenas se vira e acerta um soco na Donna, que cai desmaiada no chão. John então pega a garota para voltar para casa e por causa disso ela começa a considerá-lo uma boa pessoa por defendê-la dos criminosos. À noite os dois saem para jantar, só que ao voltarem para casa são parados pela polícia e o oficial Lee se aproxima dizendo que alguns estudantes foram brutalmente atacados e acabaram falecendo, então ele pergunta se John viu alguma coisa, só que ele fala que não sabe de nada, então o policial o libera. Quando John chega em casa, ele começa a pesquisar na internet sobre esse crime e acaba descobrindo que as vítimas são os mesmos meninos que ele bateu na noite anterior, mas não foi ele que tirou a vida dos garotos. Na manhã seguinte, o policial Lee vai à casa de John para interrogá-lo porque suspeita dele. Lee mostra a ele outra foto em que a garota Yang estava subindo na mesma moto que um dos meninos que faleceram na noite anterior, mas o John diz que as fotos estão tremidas e por isso não dá para provar que é ela. Depois que Lee vai embora da casa, Yang recebe a ligação da Donna pedindo para falar com o John. Na ligação, ela o avisa que tá com a faca com as impressões digitais do homem e que poderia facilmente incriminá-lo pelo que aconteceu com os meninos que foram mortos. Donna diz que John tem 1 hora para chegar até a sua casa, senão ela vai entregar a faca para a polícia. Ao ouvir isso, ele concorda em se encontrar com a mulher, mas antes de sair ele dá uma pulseira para Yang que dentro tem um dispositivo de rastreamento. John sai para encontrar Donna, deixando Yang sozinha, e quando ele chega perto de um prédio acaba reconhecendo um homem chamado Jang, que é o primo de Donna e o seu trabalho é raptar meninas e vendê-las. Jang pede a um dos seus homens para atirar no John, mas ele facilmente derrota o capanga. John se encontra com a Donna e pede a ela a faca contendo suas impressões digitais, mas a Donna se recusa a entregar. Então John começa a machucar um dos capangas do Jang, que assustado joga a faca no chão, mas quando John se abaixa para pegar, de repente Jang atira nele, pega a faca e foge dali. Ele corre atrás do homem até que chega em uma sala e dá de cara com um lutador profissional que faz uma luta de igual para igual com John, que apesar da dificuldade consegue
consegue derrotar o homem depois de feri-lo gravemente. Após a luta, John vai direto para sua casa, mas ao chegar lá nota pegadas no chão, percebendo que alguém invadiu a sua residência e raptou sua enteada Yang. John rapidamente consegue a localização da garota depois de rastrear a sua pulseira e logo em seguida ele pega suas armas para caçar um por um dos criminosos. Olhando a localização, John chega até uma rua deserta onde ataca um dos capangas e nessa hora Donna tenta fugir, mas o John consegue pegá-la e pergunta onde Yang tá. Donna diz que se alguma coisa acontecer com ela, seus capangas irão tirar a vida da garota. Então ao ouvir isso, John não a mata, mas começa a machucá-la até que ela conte toda a verdade. Donna revela que o trabalho deles é raptar meninas para vendê-las e que um cliente misterioso pagou muito dinheiro para ter a Yang. John pergunta mais uma vez onde Yang tá, então Donna diz a ele o endereço de um hotel onde a garota tá sendo entregue nesse exato momento ao cliente. Ele pergunta o nome do cliente misterioso, só que a Donna fala que não conhece o homem, só que o chefe dela o conhece. Quando John vai em direção ao hotel, a polícia chega até a casa, onde o policial Lee se depara com Donna sem vida na cadeira. Enquanto isso, John chega até o hotel e assim que ele entra lá dentro já é atacado pelos capangas, mas como John é um lutador e assassino profissional, facilmente derrota todos eles sozinho. O problema é que ele descobre que a Yang não tá nesse hotel. Nessa hora, um homem chamado Yuri aparece na frente do John. Ele trabalha pra máfia russa e avisa que amanhã às 8 horas a garota Yang vai ser enviada pra Rússia dentro de um navio. Só que o Yuri diz que John não poderá salvá-la porque será morto ali mesmo. John queria salvar a garota e não podia perder tempo ali, então ele decide ir embora, mas o Yuri começa a segui-lo e os dois começam uma luta. Pelos dois serem lutadores profissionais, a batalha tá muito igualada com vários golpes dos dois lados, até que John consegue amarrar o Yuri com uma corda e pula da janela do hotel, onde por sorte cai em cima de um carro que pertence ao detetive Lee. O policial Lee aparece apontando a arma pro John e pede que ele o acompanhe até a delegacia, mas o John rapidamente toma a arma de sua mão e o mantém como prisioneiro. Ele vai dirigindo até o porto de carga, onde a Yang está sendo enviada para a Rússia. John acaba vendo a garota dentro de um carro e ataca todos os gangsters que raptaram ela. Depois de neutralizá-los, ele pega a garota, só que de repente Yang aparece e os ataca, mas o John o acerta com um soco e pergunta quem que foi o cliente que quer comprar a garota. Só que Yang não conta nada, então John atira nele. Dentro do carro, Lee fica com medo ao ver tudo isso, e quando John procura no corpo de Yang, ele encontra o celular do homem, onde a última ligação foi para o policial Lee, o que significa que ele também faz parte dessa gangue. John manda o Lee confessar quem é o chefe que tá comandando esse esquema, caso contrário ele vai entregar o celular à mídia e todos saberão que Lee é um policial corrupto que participa de um esquema para vender garotas. De repente uma equipe policial tá se aproximando do lugar, então Lee concorda em ajudar e diz que vai fazer o John se safar dos seus crimes. Lee fala aos policiais que tudo o que aconteceu ali é uma operação policial e depois envia John junto com a Yang pro hospital. Quando Yang recupera a consciência, ela pede desculpas ao John e diz que tudo isso tá acontecendo por sua causa, mas o John acalma a garota falando que ela não tem culpa de nada. Do lado de fora do hospital, Lee diz a John que conseguiu limpar todas as evidências dos crimes que o homem cometeu e depois pergunta como que ele descobriu que ele é um policial corrupto. John fala que ficou sabendo no dia em que se jogou da janela e acabou vendo o corpo de Donna no porta-malas do carro do Lee. Com isso, John pede que Lee consiga informações sobre quem que é o cliente misterioso que a Yang seria enviada. Mesmo sendo muito arriscado, Lee concorda em fazer essa missão porque John tem provas suficientes para acabar com a sua carreira na polícia. No dia seguinte, o policial liga para John e dá a ele o endereço de um hotel onde um homem chamado Park está hospedado. Park é membro da mesma gangue que pega meninas e as enviam para a Rússia. Enquanto isso, Park fica sabendo que o oficial da polícia descobriu a sua localização, então ele rapidamente começa a ir embora do hotel, mas nessa hora John aparece e aniquila todos os capangas. Quando acerta um soco no Park, ele cai direto no chão, então John pergunta quem foi o cliente misterioso que quis comprar a Yang. Park faz uma ligação para sua chefe, a senhora chamada Mama, que sabe quem que é esse homem, porque é ela que entrega as garotas. É aí que John fica sabendo pela ligação que o cliente misterioso é um juiz que se chama Kim. Park diz que a maioria das meninas raptadas são enviadas ao juiz Kim, que as vende para a máfia russa por muito dinheiro. Depois de conseguir tirar todas as informações do Park, John também tira sua vida. Em seguida, ele faz uma ligação para os seus velhos
amigos e logo chega no prédio uma equipe que limpa a cena do crime e retiram todos os corpos dali para que não hajam mais nenhuma evidência. Depois disso, John se encontra com seu parceiro que vende armas, onde decide comprar a sua velha conhecida sniper de elite, e agora sim John tá pronto para se vingar. Nessa hora ele recebe uma ligação do Lee que conta que o juiz na verdade é também um mentor de todo o plano da gangue e ele é uma pessoa muito influente entre os políticos, por isso é melhor não tentarem mexer com ele. Só que John não tem medo, então pegando o endereço do homem ele vai de carro até a casa do juiz onde tá acontecendo uma festa. John então entra lá dentro e vai aniquilando todos os capangas do juiz que encontra pelo caminho usando a sua lendária arma com silenciador. Ele vai entrando na festa e eliminando todos sem parar, até que dá de cara com o Yuri da máfia russa que começa a atirar no John. O tiroteio começa entre os dois até que o policial Lee chega para ajudar, só que no momento em que John se distrai, Lee aponta sua arma rendendo o homem e o entrega pro Yuri que o leva até a sala do juiz. Chegando lá, John pergunta ao chefe se foi ele mesmo que mandou raptar a Yang, mas o juiz apenas dá risada e manda o Lee atirar no John. Quando Lee tá levando o homem pro lado de fora para executá-lo, John aproveita para atacar. Nessa hora, os capangas aparecem do lado de fora para eliminar o John, mas depois de uma luta contra todos eles, John os mata em um piscar de olhos. Ele diz ali que se rendeu apenas para poder encontrar o juiz e na sequência dispara no policial. De repente, Yuri aparece atirando no John e uma longa luta começa entre os dois. John domina o Yuri e consegue ferir o homem que mesmo assim resiste até o momento que John consegue descarregar a sua arma no peito do criminoso. Agora John finalmente chega ao quarto do juiz e ali o homem já percebe que vai acabar morrendo, então ele oferece a John muito dinheiro e o chama para trabalhar na sua gangue. John pergunta ao juiz sobre quem que é a Mama, uma das líderes responsáveis por raptar as garotas. Então ele conta tudo e depois de obter todas as informações sobre quem que é a Mama, John também acaba com a vida do juiz. Enquanto isso, vemos a Natasha viajando com sua melhor amiga Nora, até que de repente Nora entra no carro para atender uma ligação que estava vindo do celular do juiz. Quando Nora atende a ligação dentro do carro, se dá conta de que é John que tá ligando sentado no banco de trás. Ele pegou o telefone no corpo do juiz e foi atrás da Mama, que descobriu ser a Nora. Ela fica em choque ao ver o John porque não sabia que ele é um assassino profissional. John manda Nora dirigir para longe da cidade, onde tira a vida da mulher e assim completa sua vingança. Ele liga para a mesma equipe de antes e eles apagam todas as evidências e provas da cena do crime. Depois disso, John se reencontra com sua esposa dando um forte abraço e junto da Yang, o homem se aposenta do seu duro trabalho e decide viver uma vida tranquila com a sua família.